Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, galera. E o Lincoln aqui e o Valfrido, não sei se Valfrido ou Alfredo, que deram uma aula, galera. Uma aula sobre as facções aqui no Brasil, cara. Bora assistir o vídeo. Para não falar de máfia, nós estamos falando em terrorismo. O que é péssimo. É péssimo por quê? Porque é péssimo para a economia. Você considerar... Obviamente agora foi afastado do substitutivo do Derrite essa ideia de equiparar a grupo terrorista. Mas que não foi descartada, por exemplo, pelos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque isso representa um downgrade para o país. Representa problemas para o grau de investimento do país. Né? Nós temos que tratar como máfia, como a Itália faz, como outros lugares fazem. O Japão tem máfia, a Rússia tem máfia, a China tem máfia. Todos eles têm máfia, todos os países têm máfia. Nós temos máfia também. Tu consegue me dizer aí, sei lá, 2, 3 razões pelas quais transformar o PCC, por exemplo, em uma organização terrorista causaria ao Brasil? Bom, primeira coisa, você ser inserido numa lista de países que tem grupo terrorista significa que o país é um lugar de risco. Executivos de multinacionais, por exemplo, já vão pensar 2 vezes em vir para o Brasil. Investimento estrangeiro pensa 2 vezes antes de vir para o Brasil. As agências de rating, ou seja, são agências que dizem qual é o risco de fazer negócio no Brasil. Vão aumentar o risco, diminuir a nota do Brasil. Entendi. Vão dizer o seguinte, que o Brasil é um lugar muito mais perigoso do que ele é. Porque agora a gente tem terrorista. Então, isso do ponto de vista prático. Tá. Agora, essas organizações, 80 e tantas organizações que nós temos no Brasil, facções que temos no Brasil, não são todas que vão praticar atos terroristas, explodir bomba. Não é isso. Não é como o Lincoln disse, muitas estão dentro de um territóriozinho. Pode até ser que não todas vão fazer isso, mas vai fazer o quê? Pagar para ver? Ficar esperando para ver se vai acontecer ou não? Isso. E o que tem, a mais perigosa delas, tem lá características que são as mesmas características da Camorra, as mesmas características da Yakuza, as mesmas características da 'Ndrangheta, que é a máfia italiana mais perigosa, mais potente, mais difícil de combater, né? Que é a máfia calabresa. Antes de ouvir vocês falando sobre como as organizações criminosas no Brasil são próximas da máfia, como sou do Rio, eu dizia que o Jogo do Bicho tinha muita cara de máfia. Mas aí tem a ver com a minha percepção, que talvez esteja equivocada, e aí você me ajuda. Que é o seguinte, o Jogo do Bicho, ele é uma contravenção, só que a atividade inteira, ela em volta dela tem um monte de crime, tem um monte de assassinato, tem um monte de corrupção, tem um monte de coisa em volta da contravenção, né? Quais são os... A máfia na Itália, ela está mais próxima de fato do PCC do que do Jogo do Bicho, por exemplo? E outra, o Comando Vermelho e as facções grandes do Rio de Janeiro, a gente já discutiu aqui como eles têm algumas características bastante importantes, diferentes do PCC aqui em São Paulo. As duas, mesmo com essas diferenças, são, na opinião de vocês, consideradas máfia? Sim, eu acredito que as duas são. A gente tem certos requisitos, né, que a doutrina denomina como organização do tipo mafioso. O Valfrido falou várias delas, mas normalmente é uma dominação territorial armada, códigos de conduta rígidos, estatutos próprios, corrupção de agentes públicos, aproximação com a comunidade. Tudo isso o Jogo do Bicho faz. Exatamente, né? Isso. Há uma semelhança. Você tocou num ponto. Há uma semelhança. Aí precisa ter a corrupção de agentes públicos, precisa ter código de condutas próprios e métodos violentos, caso não sejam cumpridos, tipo lei do silêncio, que eu acho que também, né? que aqui é o Tribunal do Crime, que eu acredito que o Jogo do Bicho também tenha. E há os crimes que são convergentes aí, lavagem de dinheiro, homicídio, etc. Mas precisa ter a atuação transnacional
né, para uma lavagem de dinheiro estruturada. Se tiver esses requisitos, a gente já pode considerar como máfia. O Comando Vermelho já é uma máfia, o PCC também já é uma máfia, claro, com características diferentes. E lembrando que máfia, como o Valfrido já disse, ela não é só como as máfias italianas, que são ligadas por laços de sangue. Lá elas são famílias, né? Grupos familiares que se tornaram mafiosos, e somente aqueles indivíduos ligados por laços de sangue é que vão ascender dentro daquela organização, daquela máfia, da Camorra, da 'Ndrangheta, etc. Os demais terão outros postos subsidiários, mas nunca chegarão ao capo. As estruturas são parecidas? Capo, Dom, não sei o quê? Outros nomes, mas... As estruturas são tão parecidas que, no caso, por exemplo, do PCC, eles se tratam por irmãos. Eles tinham código de batismo, né? Eles tinham rituais de batismo, hoje não tem mais, mas o integrante é chamado de irmão, né? A esposa é chamada de cunhada, e os mafiosos se tratam como uma família. E o próprio PCC também se denomina a família. Então, quando ela... Ué, mas se é igual máfia, tanto o C Vermelho quanto o PC, se são igual máfia, por que não classificaram até agora como máfia? Ah, é bem parecido. Tá, por que não classificaram? O negócio do PCC não é particular, eles dizem que é um negócio da família. Ou então eu estava trabalhando em prol da família. Até porque, isso é uma curiosidade também, nos anos 90, antes da fundação do PCC, nós tivemos a prisão aqui na casa de detenção, eles foram capturados aqui em São Paulo, os irmãos Torzi. Eles eram sequestradores e mafiosos na Itália, eram da máfia napolitana da Camorra, e foram presos, ficaram aqui na casa de detenção, no Carandiru. Ficaram presos junto com o Sombra, que foi um dos fundadores do PCC. E dizem que eles foram os referenciais teóricos do Sombra para escrever, foi ele que escreveu o primeiro estatuto do PCC. Inclusive, depois que esses italianos foram extraditados para Nápoles, ele ainda continuou a se corresponder com eles lá. Antes mesmo da formação, o PCC foi formado em 93. Então tem laços, né, muito estreitos e semelhanças muito grandes. Bom, uma coisa que o Valfrido falou ali, ele disse, o Estado pode ir com qualquer máfia. A princípio, o Estado pode ir com qualquer máfia mesmo, né? Só que a gente tem, no caso brasileiro, a gente tem várias complicações, né? Eu penso, e aí vocês me ajudam. Eu acho que a gente tem aqui parte das motivações que você disse aí da esquerda e da direita, não é nem motivações, mas maneiras de combater, que a esquerda olha de um jeito, que a direita olha de outro, e que a gente poderia encontrar um meio termo. Só essas razões que você trouxe aí já mostram como é complexo esse tema aí, né? Beleza. Então a gente teria que resolver a mentalidade e a realidade de escassez que a gente tem aqui no Brasil, que a galera realmente passa maior sufoco e, bom, com certeza tem um monte de bandido que não tá... Nesses casos aí, eles não estão, inclusive, roubando pra comer, tipo, não é outra coisa, mas ainda assim a mentalidade de escassez e a realidade da escassez ajuda nesse sentido. Falta da educação, a própria lógica política, tem um monte de coisa envolvida no porquê a coisa é assim. Então, se a gente está dizendo que o Estado, a princípio, pode ir com qualquer máfia, talvez a gente está também dizendo que o combate, ele a retomada do território, ela é necessária, não é isso? Eu acho que você tem 3 dimensões que você tocou aí. Uma dimensão estatal, que é repressão. Como é que eu reprimo, sobretudo? Como é que o Estado vai lá e se faz presente? Reprime e impede, antecipa. Você tem uma dimensão social, que é basicamente a de dar educação, de prover um mínimo de distribuição de renda, perspectiva de vida, de dissuadir ou de alguma forma reverter essa narcocultura, porque um menino, uma menina de uma comunidade pobre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, vê mais perspectiva de viver 3 anos com algum tipo de status social, com algum tipo de apreciação social, do que viver uma vida de humilhações. Sim. Não é? Talvez nós, nessas circunstâncias, nesse contexto, tomássemos a mesma decisão. É fácil falar dos outros, né?
Então você tem essas 3 dimensões. Nós estamos aqui falando principalmente da dimensão estatal. Como é que a gente reprime o crime organizado de dimensão ou de tipo mafioso? Falta para o Estado mecanismos. O primeiro mecanismo é o seguinte. Primeiro, nós estamos falando de uma criminalidade nacional que está sendo... O problema é que não acaba. O problema não vai acabar. Entendeu? A criminalidade não vai acabar, pô. Não vai. Quem está lá dentro, quem comanda, quem manda no Brasil faz parte, pô. A criminalidade não vai acabar, pô. Não vai. Pode fazer o que for. Não vai, meu. Não vai. E também não adianta acontecer igual aconteceu aí, um monte de mortos. Entendeu? Bandido bom é bandido morto. Mas não vai acabar, mano. Batida pelos estados. Não tem integração, não tem coordenação. Mas por que não tem coordenação? Porque as polícias têm birra uma com a outra? Porque não tem uma norma na Constituição, que é isso que a tal da PEC da segurança quer fazer, que dê à União a capacidade de coordenar. Mas não basta só isso, tem que ter um instrumento de coordenação. É por isso que a gente defende a criação de uma autoridade nacional antimáfia. Uma autoridade nacional antimáfia que cuide de pensar política pública junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pensar a segurança pública que vai ser executada pelas polícias, sobretudo pela Polícia Federal. Você sabe que o efetivo da Polícia Federal é de 17, 18 mil homens. É minúsculo. Menos. Menos, 15? Não chega a 13 mil homens. Pois é. Minúsculo. Minúsculo. Então, você imagina o seguinte, uma criminalidade. Quantos soldados tem o PCC? 30 mil? 40 mil. 40 mil pessoas. 30 mil Comando Vermelho. Então nós estamos falando aqui de quase 10 vezes o efetivo da Polícia Federal. E aí, o presidente acha que tem que tomar uma decisão, ele tem que pedir para o governador tomar. Tem que ligar lá para o governador e falar, governador, que é do partido oposto dele. Então a população vive ao sabor desse cabo de guerra ideológico e político e eleitoral. No ano que vem vai ter eleição para presidente e para governador. Tem governador que quer ser presidente, tem presidente que quer ficar no cargo, tem governador de direita, tem governador de esquerda. Então o de direita não colabora, o de esquerda colabora, aí os governadores de direita falam, não tem que ter coordenação da União, mas aí eles se sentam e querem fazer um convênio dos governadores de direita. A realidade é que essa gente não está pensando no povo. Nós precisamos melhorar as condições da Polícia Federal, mas mais do que isso. A Polícia Federal não pode deixar de ser polícia. Ela não pode ser um órgão de reflexão e de produção de política. Ela tem de ser de execução de política. Mas tem que ter pelo menos 3, 4, 5 vezes o efetivo que tem e o orçamento que tem. Não é isso? Exatamente. A gente tem... Eu vou colocar esse problema, a teoria que o Valfrido falou na prática. Né? Operações como a gente tem desenvolvido aqui em São Paulo, e eu, desde sempre, sou um defensor de ações multiagências, né? Envolvendo todas as instituições. Então, você pegar operações nossas, fim de linha, que é a operação que tratou dos ônibus aqui, com infiltração do PCC, nos contratos públicos de prestação de serviço de ônibus, teve participação da Polícia Federal, participação das Polícias Civil e Militar, participação da Receita Federal, da Fazenda Estadual. Então a gente tem agido dessa maneira. Se pegar a operação Carbono Oculto, idem, é uma operação, na verdade, que foi elaborada aqui em São Paulo com 4 núcleos de GAECO, nós temos 14, né? Então 4 cidades, núcleos tinham investigação daquele grupo, mais a Receita Federal, mais a Procuradoria do Estado e a Fazenda Estadual, né? A PGE e a Fazenda Estadual. Então, mas isso tudo depende do quê? Depende, na verdade, da proatividade, da capacidade de promotores, de delegados, de auditores da Receita, de um ligar para o outro e resolver, porque isso foi feito tudo de maneira absolutamente, vamos dizer assim, improvisada. Nós não temos nenhuma norma que nem que nos determine ou obrigue, mas mesmo que nos incentive a agir de maneira coordenada e integrada. Então, veja, a Operação Carbono Oculto, hoje, na minha opinião, ela não aconteceria mais. Depois ainda desse debate político aí, dessa polarização em torno desse PL antifacção, que mudou para PL anti-organização criminosa ultraviolenta, né? Então a gente percebeu o seguinte, que os políticos se apropriaram do assunto e deixaram um pouco de lado a questão de fundo,
que é a segurança pública. Veja, o Valfrido colocou, nós temos uma Polícia Federal, que é a melhor polícia do Brasil, a melhor estruturada em termos de integrantes, de treinamento, de remuneração, isso é bom que se diga também, eles ganham bem mais do que as polícias estaduais, mas ela não tem condição de fazer frente a uma criminalidade organizada no Brasil todo, até pelas outras funções que eles têm que desempenhar, né? E a gente tem mais de 600 mil policiais estaduais no Brasil. Uhum. Então a gente precisa fazer o quê? Né? Fazer uma coordenação dessas forças, uma integração e fazer com que eles operem de maneira integrada e cooperativa. E isso é a dificuldade. Então veja, se já era difícil, então tem agora o marco legal, né? Que pretende entregar aí para a população um marco legal do combate à organização criminosa no Brasil. A partir de então, nós vamos solucionar todos os problemas de organização criminosa, como se o aumento de pena, e essa é uma crítica que eu faço, eu sou um defensor do aumento de penas, eu sou um defensor de que tenha que se cumprir mais tempo efetivamente no regime fechado, porque hoje a gente tem uma série de benefícios de progressão, livramento condicional, indulto, enfim, que diminui muito o tempo que o sujeito fica preso. E a audiência de custódia? A audiência de custódia, mas veja, o que eu queria colocar é o seguinte, você pode colocar 100 anos de reclusão. Na minha opinião, não é só esse fator que vai dissuadir o criminoso de participar de uma organização criminosa e de continuar agindo. Então a gente tem que ter outras medidas. E como é que nós vamos aplicar? Eu acho que esse é o ponto, né? É fundamental. Quando eu participei da elaboração do projeto, o Valfrido também participou no início do anteprojeto do governo. Né? Foi criada uma equipe no Ministério do Trabalho, e eu fui convidado pelo Ministério da Justiça, fui convidado para fazer parte, o Valfrido também, outros especialistas na área, e a ideia era a legislação antimáfia. Aliás, a primeira denominação que se deu era de um projeto de lei antimáfia. Isso foi... Então, é o seguinte, Rodrigo, eu acho que não acaba, entendeu? A criminalização não acaba. Acho que o nosso Brasil vai de mal a pior, Tem político que defende bandido, tem político que gosta de bandido, tem uma galera da esquerda, eu não vou falar todos, mas tem uma galera da esquerda que dá um exemplo mais prático. Há um tempo atrás, um bandido tomou um tiro e tinha uma menina, eu não lembro se ela caiu, o que aconteceu, mas tinha um bandido que tomou um tiro e tinha uma menina. Estavam os dois entrando no hospital para operar. Deixaram a menina do lado de fora e botaram o bandido na frente, pô. Entendeu? Bandido que se lasca mesmo. Quem tinha que ser operado primeiro? A menina. Então tem uma galera que gosta, entendeu? Que gosta de bandido. Então é complicado, cara. Complicado. Eu acho que a criminalidade não vai acabar nunca. Nunca. Galera, esse foi o vídeo de hoje, falou. Créditos ao Flow Podcast. Tá bom? Até o próximo vídeo.